Olá, o Expressão Nacional de hoje começa com uma pergunta. Por que um programa espacial brasileiro? Quem apoia o programa diz que o Brasil não deve, por exemplo, delegar a outros países a função de monitorar via satélite a Amazônia e que precisa cuidar das suas reservas de petróleo. Enfim, o país, com sua grande extensão territorial e crescente ampliação de atividades, não pode deixar de ter um programa espacial. Resta saber se esse programa é prioritário. Em 2006, entrou em cena a Alcântara Cyclone Space, empresa brasileira ucraniana. O objetivo, combinar o que os dois países têm de melhor na área. A Ucrânia, ao ser desmembrada da União Soviética, herdou tecnologia espacial. O Brasil tem a base de Alcântara no Maranhão, um local estratégico que permite que os foguetes entrem rápido em órbita e com economia de 30% de combustível. Apesar da boa ideia da parceria Brasil-Ucrânia, até hoje a empresa binacional não lançou nenhum satélite. Faltam recursos e coordenação política. E ainda há um impasse com os quilombolas, que vivem na região e querem ser recompensados pelo uso da base de Alcântara. Todos esses obstáculos no desenvolvimento de um programa espacial para o Brasil, você confere agora na reportagem a seguir. Quando Neil Armstrong pisou na Lua em 1969, o Programa Espacial Brasileiro já existia há 8 anos. Meio século depois, o país ainda não possui nenhum foguete de lançamento. Uma das principais razões para que o programa brasileiro não decole é a falta de recursos. Para 2009, o orçamento é de apenas 282 milhões de reais. Valor muito pequeno quando comparado a países como Estados Unidos, Rússia e China, que investem bilhões de dólares no setor. A crise do programa espacial brasileiro ficou evidente em 2003, quando ocorreu o acidente na base de Alcântara, no Maranhão. Um ano antes, o governo havia cortado recursos do programa. Na explosão, 21 técnicos morreram. Apesar das dificuldades financeiras, o Brasil tem condições geográficas privilegiadas. A base de Alcântara é uma das melhores do mundo para lançamento de foguetes, mas hoje enfrenta uma disputa de terras com os quilombolas da região. Enquanto os problemas não se resolvem, setores estratégicos saem perdendo. A autonomia na fabricação de satélites é fundamental para a segurança da Amazônia e das reservas de pré-sal, por exemplo. Ter satélites próprios também significa crescimento na economia. O agronegócio, que hoje fatura 40 bilhões de dólares por ano, poderia aumentar sua produtividade em até 20% se contasse com informações climáticas mais precisas obtidas a partir de satélites. O Expressão Nacional de hoje discute o programa espacial brasileiro. Participam do debate o deputado Ribamar Alves, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Base de Alcântara, o deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão, Roberto Amaral, que foi ministro da Ciência e Tecnologia e hoje é diretor da ACS, Alcântara Cyclone Space, e José Rinkel, do Departamento de Mecânica Espacial do Instituto de Pesquisa Espacial, o INPE. Você de casa é nosso convidado. Eu espero a sua pergunta. Envie para o e-mail expressãonacional@câmara.gov.br ou ligue para o 0800 619 619. A ligação é de graça, eu espero você. Começo então com o INPE, aproveitando o finalzinho da nossa reportagem sobre a agricultura. O Brasil movimenta por ano 40 bilhões de dólares na agricultura. E estima-se que as previsões meteorológicas elevem de 5% a 20% essa produtividade.
O que o Programa Espacial Brasileiro pode fazer para a agricultura? Bom, em primeiro lugar, principalmente com relação à parte de previsão do tempo, da parte de clima. Então, a previsão de evitar, por exemplo, ou prevenir chuvas de granizo, coisas do tipo, podem reduzir perdas, por exemplo. Outra é ajudar, por exemplo, numa detecção de deficiências do solo através de sensoramento remoto e auxiliar na correção desse tipo de deficiência que pode aumentar a produtividade. Então, essas são duas coisas que poderiam ter um benefício direto a partir da parte de meteorologia. E novos satélites trariam esse benefício? Eles certamente ajudariam, mas uma coisa tem que se esclarecer, essa parte de meteorologia, ela é parcialmente uma parte de programa espacial. Em grande parte é uma atividade de solo, terrestre, depende de sensores terrestres de modelos que você faz aqui. Então, a parte espacial, ela é apenas uma parte da previsão meteorológica. Quer dizer, ela auxilia na coleta de dados, na difusão de dados e pode, nesse sentido, melhorar a previsão de tempo. Vou para o Roberto Amaral. Por que o Brasil deve investir em um programa espacial que é de altíssimo custo, de retorno não imediato, enquanto o Brasil, a gente sabe, tem vários problemas sociais? Se nós formos esperar de resolver todos os problemas sociais para enfrentar os problemas cruciais do país, nós morreremos. Nós queremos saber se esse país quer ser uma potência, quer ser um país ou ser uma colônia. Nós somos um país continental que hoje tem um papel importantíssimo, não só na América do Sul, como no Hemisfério Sul. Nós temos uma das maiores extensões territoriais do mundo. Nós temos fronteiras com os 9 países mais à Guiana Francesa. Nós temos um litoral em torno de 9.000 quilômetros. Nós temos no litoral o pré-sal. Nós temos a nossa riqueza no litoral. Nós temos, certamente, eu não sei se eu confiro, a maior área agricultural do mundo. Então, um país desse, ou ele tem um programa espacial próprio, autônomo. O que é que significa um programa espacial? Hoje não há prioridade política para isso. Deixa eu só explicar para os que não estão ouvindo o que é um programa espacial. O programa espacial é um centro de lançamento. O programa espacial é uma plataforma de lançamento. É um foguete e é um satélite. Nós hoje temos, pura e simplesmente, um satélite que desenvolvemos em colaboração com a China. Nós não temos base de lançamento, não temos foguete, não temos plataforma. Ainda não conseguimos reconstruir a plataforma incendiada em 2003. Nós somos o único país com as nossas características que não tem programa espacial. O que aconteceu? O senhor que foi ministro da Ciência e Tecnologia, atua nessa área há um bom tempo. Na década de 70, o Brasil era um importante ator na área espacial. O que aconteceu? Desmantelamento? Isso é uma questão crucial em nosso país. Nós não temos competência, nós não temos tido responsabilidade na administração dos projetos estratégicos. Nós nos atrasamos no projeto espacial, assim como nos atrasamos no projeto nuclear, assim como nos atrasamos no projeto do submarino de propulsão, e assim como nos atrasamos no desenvolvimento da física nuclear nos anos 50, nós estávamos ao mesmo nível da maioria dos países europeus. Porque não há política permanente, não há política de Estado e não há política sistemática de investimento, seja em obras, seja em equipamento, seja em pessoal. Deputado Ribamar, o Brasil está certo ao priorizar, no caso, se isso realmente acontecer, a gente sabe que os recursos vêm do orçamento, portanto, há uma participação grande do Congresso na política espacial brasileira. O Brasil está certo em ter o seu próprio satélite, em fazer o monitoramento da Amazônia, por exemplo? Claro, o Dr. Roberto Amaral se ouve muito bem aqui ao explicar as vantagens e desvantagens do programa brasileiro. Em primeiro lugar, não é um projeto a longo prazo. É
é um projeto a curtíssimo prazo, que é um projeto de investimento feito agora, vai ter retorno já em 2019, 2020. Ou seja, com 10 anos você já está tendo retorno. É um projeto que vai abranger aí um mercado de 30 bilhões de dólares. O Brasil para participar desse mercado. Vai nos dar uma autonomia do espaço para que podemos entrar nesse seleto grupo que nós estamos à distância por conta de que, quando os solavancos políticos aconteceram no país. A revolução, troca de poderes, um governo que entra não dá consequência ao trabalho do outro. Já o governo Lula, graças a Deus, deu consequências aos programas do governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente na área social, e ampliou muito mais. E agora está dando esse espaço para que nós possamos desenvolver esse projeto espacial brasileiro. E o grande problema hoje que nós encontramos é justamente dentro do próprio governo. Existe coisa do governo que acontece trabalhando contra, por exemplo. Lá em Alcântara, até agora, nós estamos encontrando dificuldades em projetar o ciclo de lançamento da ACS, porque o IBAMA não libera a licença ambiental. Qual seria o próximo lançamento? Em que ano? O ano de 2010 parece que já está muito longe, ou seja, não vai se concretizar. Não está longe. O 2010 está próximo e pode ser lançado sim em 2010, no final do ano. Não pode ser lançado no mês de julho. Mas a programação para dezembro está mantida, desde que o IBAMA libera a licença para que seja construído o sítio. Seria o primeiro lançamento experimental. Já para 2011, 2012, nós estávamos lançando os foguetes comerciais. A gente vai entrar na licença, deputado, já no segundo bloco, quando a gente vai falar também sobre os quilombolas. Eu queria perguntar ao deputado Domingos Dutra, ainda na questão da Amazônia, como é que funcionaria a política espacial brasileira? A gente sabe que existe o CIVAM, o CIPAM. Qual seria o impacto dos satélites na repressão ao crime na Amazônia? Primeiro, como a base de Alcântara está dentro da Amazônia Legal, e Alcântara é cantada e decantada por estar próximo da linha do Equador, que proporciona a economia de combustível, o combustível é o elemento mais caro. Então é lógico que nós queremos que todo esse desenvolvimento tecnológico e aeroespacial, ele venha para beneficiar o Brasil, mas primeiramente as regiões mais próximas. E como a Amazônia hoje é uma preocupação não apenas de nós brasileiros, mas do mundo inteiro, é evidente que, sendo a base em Alcântara, estando dentro da área da Amazônia Legal, logicamente ela terá uma prioridade muito grande. E considerando não só o crime organizado que atua ali, mas todas as potencialidades que a Amazônia tem, e que nós brasileiros temos que proteger, primeiramente para nós brasileiros, mas também, sem ser egoísta, garantir que a Amazônia ajude o planeta. Vou perguntar ao INPE qual seria o papel exatamente do satélite, a comunicação por satélite. A gente sabe que tem uma função vital para qualquer plano de segurança nacional, e agora é importante falar sobre isso por causa do pré-sal também. Eu gostaria de comentar um pouco a respeito da parte de ser um programa estratégico. Eu acho que no Brasil existe um pouco de, digamos, dá-se muita ênfase no programa espacial, a parte, digamos, de ambiental e amazônica. Mas, de fato, no mundo, a ênfase em comunicações e observações talvez seja até mais importante. Porque faz com que o Brasil se firme no cenário internacional como grande potência, capaz de colocar as cartas na mesa. Sim, porque no fato, a grande importância do espaço para um país é o fato de ter uma visada global. O satélite ele fica muito alto, então a partir dele você consegue enxergar, por exemplo, o território brasileiro inteiro. Isso permite que você possa comunicar de qualquer ponto a qualquer ponto do território, em qualquer instante, se você tiver, por exemplo, um satélite geoestacionário. E isso num país das dimensões como o Brasil é de extrema importância. Quer dizer, você pode, em princípio, ter uma cobertura global do país, uma cobertura de comunicações, de observação, que facilitam muito a ação do governo em suas ações, digamos, sociais, em diversas ações, e principalmente no caso, por exemplo, de defesa. A maioria dos países ou dos programas espaciais do mundo, de fato, a primeira razão é a razão estratégica
de defesa e de ter um controle, ter uma vigilância sobre todo o seu território. Então, sobre esse aspecto, no caso do pré-sal, ou no caso, digamos, de todo o Atlântico, por exemplo, você não, no mar, você não pode ter uma rede de comunicações fixas. Enquanto que no território, você pode ter uma rede de solo de comunicações. No mar, você não pode ter isso. Então, para cobrir com comunicações e com observação o território marítimo brasileiro, que é de grande interesse, é indispensável que você tenha essa parte de espacial, via satélites, para comunicações e para observação. No caso do pré-sal, exatamente? No caso de... Você vai ter muitas embarcações, muito movimento, e você então vai querer, digamos, controlar isso, controlar esse fluxo. Inclusive a pesquisa, né? Do solo, a pesquisa do mar, a pesquisa das outras estruturas. E para a defesa também. Quer dizer, o Brasil é um recurso valiosíssimo e tem que ter uma capacidade de proteger também. Eu quero que o senhor confirme uns dados aqui. Uma ONG diz que custa aproximadamente 20 milhões de dólares o lançamento de um satélite de coleta de dados. Isso é o que o Brasil pagaria a uma empresa estrangeira. Com esse mesmo montante, nós poderíamos construir 2 veículos lançadores brasileiros? É mais ou menos isso. O preço internacional hoje varia um pouco, porque depende do peso do satélite e depende da altura que se vai lançar. Mas, por exemplo, nós estamos trabalhando com 50 milhões. O Brasil até hoje paga todos os seus lançamentos, em torno, vai de 25 milhões a 50 milhões. Com o que nós já gastamos, nós já tínhamos feito várias Alcântara 5 anos fez. Bom, Mas eu quero fazer, dar tempo para retificação. claro. A Alcântara não foi instalada em 2006, mas apenas em dezembro de 2007, apesar do tratado ser de 2003. Ok. Eu vou pedir um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Lembrando que você que nos assiste pode participar do debate sobre o Programa Especial Brasileiro. Envie um e-mail para o expressãonacional@câmara.gov.br ou ligue para o 0800 619 619. Espero você.
Não é só a falta de dinheiro ou de autonomia tecnológica que preocupa. O assunto mais complicado hoje na agenda espacial é quem vai ficar com o território da Base Espacial de Alcântara, um dos espaços geográficos mais privilegiados do mundo para o lançamento de foguetes. Uma comunidade de quilombolas formada por pouco mais de 2.000 pessoas reivindica parte da área. Deputado Domingos Dutra, a área então da Base de Alcântara será reduzida? Não, primeiro que os quilombolas não reivindicam, eles têm direito. E esse direito não é invenção de nenhum de nós. A Constituição do país, no artigo 68 das disposições transitórias, determina que o Estado brasileiro tem que identificar, demarcar, titular comunidades quilombolas. É o mínimo que essa nação tem que fazer pelos afrodescendentes diante de mais de 3 séculos de escravidão. No caso de Alcântara, essas comunidades estão ali há 365 anos. Os portugueses, quando foram embora, abandonaram suas fazendas desde 1700. Desde quando Marquês de Pombal criou a companhia, essas comunidades lá estão. Então elas existem. Não é invenção. A Constituição determina. Nós temos uma Convenção 169 da ONU que estabelece que não se pode transferir comunidades tradicionais, portanto, tem 2 conflitos ali. Tem as comunidades quilombolas, que é dever do Estado garantir a elas o território, e tem um projeto estratégico do governo. Eu acho que é possível haver um encontro de interesse. O senhor concorda? Eu concordo plenamente. Mas só com um adendo. É que esse projeto, esse programa espacial brasileiro, da Alcântara Synchrony Space, não atinge quilombolas. Já está acertado de ficar dentro da área restrita da aeronáutica. Mas como não atinge se eles estão com um projeto na Justiça que já dura 6 anos? Esse projeto da Justiça já foi resolvido através do entendimento muito bem capitaneado pelo Dr. Roberto Amaral, que por diversas vezes esteve no Maranhão, conversando, dialogando, fazendo audiência pública, indo inclusive às comunidades, descendo para lá. E qual foi o resultado? E o resultado foi justamente um acordo. Deixa eu dar uma pequena explicação. Nós temos hoje a Base de Alcântara do Ministério da Defesa, administrada pelo Comando da Aeronáutica. Ninguém, nem quilombola, ninguém contesta essa área. Não há contestação, nem política, nem jurídica. Nós vamos nos instalar, a ACS, dentro desta área. Qual será a área, então, da base, exatamente? O tamanho dela? Eu não tenho de cabeça. Na verdade, a base é o seguinte, a área declarada, primeiramente em 80, foi de 52 mil hectares, que corresponde a 45% do território do município. 10 anos depois, em 90, o governo Collor aumentou para 62 mil hectares, a área total, que corresponde a 62% do território de Alcântara. Dentro desta área total, a época do CLA, dos militares, eles definiram uma área chamada área de segurança, que dava aproximadamente 26 mil hectares. Teriam que deslocar 800 famílias. 312 foram transferidas em 86 e 87. As 500 e poucas estão lá. Com a mudança, porque a base é anterior à Constituição. Depois da Constituição, modificou-se esse conceito. O que tem hoje? A base tem aproximadamente 10 mil hectares, 11 mil no poder da base. E com relação à Ciclone, o deputado Leomar tem toda a razão. O doutor Amaral patrocinou um entendimento para esse lançamento, para esse sítio, não tem conflito. O conflito pode se estabelecer com expansão de outros convênios, com a Rússia, com a China, etc. Mesmo assim, Mamãe, eu queria só atender o seguinte, esse conflito ele só pode continuar se continuar uma compreensão de escravocrata de algumas pessoas do governo que acham que quilombola não deve ter direito à terra. Não é natural que se pense que o conflito, se não acontece agora, acontecerá no futuro, porque será construída uma mini cidade ali, trabalhadores ficarão alojados ali. Aconteceu, veja bem, o que aconteceu no primeiro momento
é que durante a ditadura militar, quando foi implantado o projeto de Alcântara, ela foi feita de uma forma truculenta, sem diálogo, sem conversa, sem que se levasse ao entendimento geral. O que fizeram? Criaram agrovilas, colocaram as pessoas, mas esqueceram de dar crédito, de dar capacitação, de dar a oportunidade de trabalhar. As pessoas só foram jogadas simplesmente naquelas casas mais ou menos arrumadas. E continuaram camponeses, pescadores. Pois é, quer dizer de tudo. O que acontece hoje? Acontece que hoje esse projeto está restrito à área já pré-determinada, aqui não há conflito algum. O sítio de lançamento já foi escolhido para ser implantado e houve uma reunião na Comissão de Relações Exteriores do Senado, que eu participei a convite do ministro Nelson Jobim, onde ele disse que iria expandir, já tinha conversado com o presidente Lula, queria expandir para 20 mil hectares, ou seja, ia pegar justamente essas 2 mil pessoas que você citou no início. Só que eu fiz ver, naquele momento, que não era o momento adequado. Primeiro, nós temos que cuidar do lançamento. Qual é o lançamento? Tem projetado o Brasil-Ucrânia, Ciclone 4. Feito isto, vai ser preciso expandir? Sim, claro que vai ser. Mas a expansão ela vai ser lenta, gradual e demorada. Então, já antecipo... Isso precisa conversar. Aí sim, durante esse processo de expansão, é que a gente pode conversar com os comunidades. Primeiro, reconhecer que os quilombolas têm direito ao território. Não é assim que o capitalista tem. O cara é proprietário, o latifundiário, o Estado Como que esse senhor responde essa pergunta, então, deputado? Porque é uma pergunta sobre esse tema do Rafael Adriano Alves, do Paraná. Ele quer saber se a demarcação de áreas quilombolas do Maranhão pode provocar a desativação da base de Alcântara, porque vai provocar prejuízo. Não, não desativa. Primeiro que nós estamos num momento diferente no Brasil. Esse momento diferente tem que reconhecer que todo mundo tem direito. O fazendeiro, quando vai ser desapropriado, o governo paga. A elite tem direito a território, o governo paga. Por que os quilombolas não podem ter o seu território, a sua terra reconhecida? E no dia que isso for ser expandido, negocia com eles, mas eles como proprietário. E não hoje que eles são resto, são objetos. Então, para resolver o conflito de Alcântara, primeiro, é preciso que o Estado tenha credibilidade. Esse projeto está há 30 anos em Alcântara. Alcântara tem 22 mil habitantes, tem uma ambulância. O pessoal continua produzindo com facão, pescando com jiqui, porque o Estado não consegue atender as demandas sociais. Aproveitar o embalo. Reconhecer o território quilombola e ter investimento maciço. E por último, a questão da refinaria. Por último, eu estou oferecendo ao Brasil todo modernizar com um projeto que constitui um fundo. Se é tão rico o mercado, como disse o deputado Ribamar, e é verdade, por que a comunidade local não pode ser beneficiada? Por que o governo, o Estado do Maranhão não pode? Por que o município não pode? Eu estou oferecendo um projeto que estabelece um fundo, pois se usa água, paga uma taxa. Se explora o petróleo, se paga do mesmo jeito. O pré-sal tem um fundo. E por que não se pode constituir um fundo para a política aeroespacial? Então, vou pedir licença para perguntar para o INPE, já que a gente está no embalo das perguntas. Ele pergunta ao José Ferreira, do Ceará, se o Brasil tem como recuperar o tempo perdido na busca pela tecnologia. Olha, o Brasil tem tempo para fazer isso, quer dizer, mas precisa, em primeiro lugar, o que falta hoje? Falta um projeto que seja tecnicamente viável. O que nós temos feito até hoje tem tido falta de dinheiro, mas principalmente não tem, tecnicamente, não é muito sustentável o que se tem tentado fazer até hoje. Por quê? Porque apostou-se muito tempo para fazer em foguetes pequenos. Acreditou-se que existe um nicho para foguetes pequenos. Na verdade, isso não existe. Quer dizer, foguete tem um tamanho natural e ele, quando você escalona ele para baixo... O que ocorreu é que o foguete não subiu. Mas mesmo que aconteceu um acidente também, o que acontece é que mesmo que ele matou 21 engenheiros. Não existem missões úteis para um foguete pequeno como aquele que está sendo, digamos, projetado no Brasil hoje. O CTA. Mas o grande momento para o Brasil é aproveitar esse momento, esse gancho, e expandir seus conhecimentos,
é justamente esse acordo Brasil-Ucrânia, que é a troca de tecnologia. Inclusive já tem brasileiros treinando na Ucrânia para poder aprender a tecnologia e trazer para cá. Eu Essa vejo o troca de programa, é você no programa estratégico. E eu não imagino um programa estratégico brasileiro que depende de um veículo que é feito na Ucrânia, que usa componentes russos. Estrategicamente, eu não consigo imaginar isso funcionando. Não. Como que seria feita essa... Eu tenho que corrigir. Isso aí é Ele não usa mais sensação. equipamentos russos. Não. Continua listado. Se você a descrição do Ciclone 4, Eu não sei onde é que está a sua descrição. Não, eu estou dizendo... Está aqui. Aerospace Sourcebook. Tem toda a descrição de Eu todos os estou lhe foguetes dizendo... aqui. Eu estou lhe dizendo É uma revista. que nós superamos esta fase e o que era desenvolvido na antiga Rússia, na União Soviética, hoje nós estamos desenvolvendo. Isso não ocorre assim. Quer dizer, os motores, tanto do primeiro estágio como do segundo estágio, são motores feitos pela Energomash, que é uma empresa russa. Isso não se mede assim. Nós estamos para o domínio dos foguetes e o que está sendo desenvolvido é o terceiro estágio. Não há nenhum... No acordo Brasil-Ucrânia, há transferência de tecnologia? O Ciclone 4 reproduz o Ciclone 2 e 3. Reproduz os dois estágios do Ciclone 2. Os dois primeiros estágios, Ciclone 2 e Ciclone 3, no caso, motores russos. Nós estamos aplicando. Eu vou perguntar ao INPE, no caso do tempo do projeto, a Ciclone, ela coloca 5 anos para a realização de um projeto. É um tempo factível, na sua opinião? Olha, se for feito, se tiver tudo certo, digamos, se tiver uma equipe experiente, se tiver agilidade financeira, agilidade gerencial, pode até ser. Não mas há é agilidade difícil. financeira. Não há. No Brasil a gente sabe que não existe isso. Nós não temos muita experiência. Quer dizer, a Ucrânia ela não tem base de lançamento. Todos Se ela tivesse base de lançamento, ela não faria um acordo com o Brasil, que não é Etiópia. Então, só para concluir a fala do INPE, o senhor é pessimista em relação ao projeto atual, ao acordo Brasil-Ucrânia? Eu acho que tem dois aspectos. Um é que, comercialmente, eu acho que não se justifica, porque não existem, quer dizer, todos os países que fazem satélites fazem os seus próprios foguetes e preferem lançar os seus satélites nos seus próprios foguetes. Então, como não existe um mercado comercial de satélites. A SABEC recebeu, nós já estamos em entendimento com 7 instituições internacionais, já participamos inclusive de concorrência ao mercado aberto. A Argentina precisa de satélite e não tem lançador. A Venezuela, estamos em negociações com os Estados Unidos, com a Iridium, por exemplo, dos Estados Unidos, e é um mercado em expansão, o de lançadores médio e intermediários. Vou perguntar para o deputado Ribamar, depois eu vou para o senhor deputado Domingos Dutra. É de Curitiba, no Paraná. O cidadão não coloca o nome. Por que todos os países do Mercosul não se unem para ampliar uma pesquisa espacial para obter melhores resultados? É a própria dicotomia que existe no nosso continente. Cada país tem uma Cada agenda país tem sua diferente. agenda, tem suas dificuldades. E o Brasil, por ser o país mais importante do continente, é que tem que capitanear isso aí. O presidente Lula tem feito muito bem isso, indo buscar apoios. O ministro Celso Amorim tem feito esse bom relacionamento aí fora. E agora mesmo, o doutor Roberto Amaral acabou de falar da questão da Argentina, necessidade da Venezuela também, em vir buscar o nosso apoio para que nós possamos fazer esses lançamentos para eles. Eu gostaria de comentar essa, eu acho muito importante essa colocação. Eu acho que realmente os parceiros naturais do Brasil no programa espacial seriam realmente a América do Sul. Porque nós temos uma afinidade cultural e tudo isso. Mas para isso ocorrer, exatamente para isso ocorrer, o Brasil precisa, primeiro, colocar uma solução em pé e dizer, olha, isso aqui dá para fazer e nós estamos dispostos a colaborar com todo mundo, dizer, vamos dar a participação para todo mundo. Esse é o desafio. Mas eu acho que isso aí... Esse é o desafio, nós fazemos o lançamento de qualificação. Eu vou perguntar para o deputado Domingos Dutra. A última perguntinha, desculpe interromper, desse bloco é uma pergunta, é uma alfinetada para o senhor que é do PT. Ele quer saber, o Carlos Jean, do Piauí, quanto movimenta a indústria aeroespacial brasileira por ano
versus o Bolsa Família? Olha, o doutor Beto Amaral tem esses dados mais concretos, mas eu acho que são assuntos diferentes. O Bolsa Família é um programa necessário para tirar milhões de brasileiros da pobreza, aquele que amanhece o dia e não tem café com farinha para tomar. É um programa necessário e não é um programa assistencialista, porque o governo não pretende que a vida inteira as pessoas vivem na pobreza. Graças a Deus, por ano do Bolsa Família? Mais de 11 bilhões, mais de 20 milhões de famílias no programa. E o Programa Espacial Brasileiro é um programa necessário. Agora, no conflito de opiniões entre a Alcântara e o INPE, dá para evidenciar mais uma vez que os quilombolas não têm nenhuma responsabilidade sobre o entrave. O entrave está na falta de prioridade dos governos. Sem dinheiro, não tem programa nenhum que vá para frente. Pode ser o espacial e pode ser o Bolsa Família. Portanto, é preciso que haja uma mudança de mentalidade e incluir o social, a população, não como vítima de nenhum programa deste, mas como sujeito de direito. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo. O Expressão Nacional volta daqui a pouquinho. Ainda dá tempo de mandar a sua pergunta. Mande para o e-mail expressãonacional@câmara.gov.br ou ligue para o 0800 619 619. A ligação é de graça. Eu espero você. O Expressão Nacional está de volta agora com as perguntas feitas por você. A primeira pergunta é de Roneison, de São Luís, no Maranhão. Ele pergunta para o deputado Ribamar Alves. Desde que a base de Alcântara foi criada, o município como um todo nunca contou com nenhum tipo de investimento, principalmente de natureza social. A primeira das iniciativas seria da própria aeronáutica. Na opinião dele, a aeronáutica deveria construir escolas e postos de saúde para os quilombolas. Há contradição maior do que essa? É verdade. Inclusive, isso foi detectado e a presença do Roberto Amaral hoje na presidência da Alcântara Space parece que foi guiada por algum astro divino, porque ele tem esse entendimento social, um socialista convicto, que tem buscado justamente esse entendimento, de buscar conversar com as comunidades. Hoje mesmo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, através da Agência Espacial, liberou 30 milhões de reais para um convênio com o governo do estado para fazer a estrada que vai do Cujupe, que é do porto, lá onde desce as barcas, até Alcântara. E também liberou mais 1.200.000 reais para projetos sociais na área de capacitação, de melhoria da qualidade de vida. E nós estamos empenhados em buscar muito mais alternativas para poder levar à comunidade o desenvolvimento que foram esquecidos, como o deputado Meduca falou. Eles foram esquecidos desde o século XVII, quando os portugueses foram embora do Brasil e deixaram como remanescentes, como o ativo passivo deles. Ficaram lá os negros escravos, e até hoje estão lá como tal. A cidade vive abandonada, é uma cidade que não tem uma infraestrutura, vive uma cidade morta, e o projeto prevê justamente levar para lá de recursos para infraestrutura, construção de hospital, construção de hotel, de vilas, melhoria da qualidade de vida. O Cefet já está lá, certo? Uma escola de ensino médio, nós conseguimos recursos aqui no Ministério da Educação, com 6 salas de aula, CVTs para serem construídos lá. Então, é uma série de benefícios sociais que só poderão advir pela implantação do projeto, que está sendo feito gradativamente, de acordo com o que vai se avançando. Uma pergunta para o Roberto Amaral, de Aline Oliveira, do Distrito Federal. Ela lembra o acidente que matou 21 engenheiros e pergunta a causa. Houve até uma CPI aqui no Congresso para investigar. Houve a CPI, primeiro, o acidente, a construção do foguete, de competência do CTA.
a administração da base do Comando Aeronáutico. Eu era ministro da ocasião, e nós nos colocamos imediatamente solidários com o CTA e com o Comando Aeronáutico. O acidente, naquela ocasião, eu declarei que a causa, o detonador, o gatilho do acidente foi a supressão de recursos, a redução dos recursos sistemática, que começou no primeiro do Fernando Collor, melhora um pouquinho no governo Itamar, e no governo Fernando Henrique Cardoso é elevada quase a zero. As maiores reduções, inclusive, foram 2 anos antes do lançamento. Nós estávamos comentando no intervalo que um projeto de 30 anos, que faz 3 lançamentos, ainda que fossem vitoriosos, não pode funcionar. Você não forma equipe, você não tem expertise, você não tem experiência, você não constrói know-how. As equipes entram e saem porque vão disputar lá fora num mercado muito melhor. Se nós não, e a prova está aí, a nossa dificuldade de recompor os quadros técnicos e de construir o quarto protótipo. Se o Brasil não investir, eu estou falando da minha parte do programa espacial, mas isso vale para qualquer coisa. O projeto em que não houver investimento sistemático, permanente, se for investimento de soluço, ele é fadado ao fracasso. Uma pergunta para o INPE do Magno, ele não menciona o Estado, ele quer saber a opinião do senhor sobre o projeto que é 100% nacional do VLS-1, veículo lançador de satélites 1, que é feito pelo DCTA da Força Aérea Brasileira, por brasileiros, portanto, e o foguete Ciclone 4, que é integralmente ucraniano e não conta com a participação de brasileiros. Bom, primeiro sobre o VLS-1, que está aí, a minha opinião sobre ele é um veículo relativamente complexo e tem muito pouca chance de funcionar. Quer dizer, pelo histórico que se tem de todos os testes, é difícil acreditar, por exemplo, esperar que você tenha uma chance de sucesso de lançamento, mesmo depois de maturar o veículo, acima de 70%, por exemplo. Isso, se você for analisar o histórico de testes em banco que foram feitos, você vai ver que dificilmente vai ultrapassar isso. E para um veículo lançador, se você não tiver uma chance de sucesso de pelo menos 95%, você está morto, porque ninguém vai colocar um satélite em cima de um foguete que tem uma chance de sucesso menor do que esse valor aí. Isso é um valor histórico. Outra coisa é que o tamanho dele também, esse nicho de um veículo lançador pequeno, praticamente não existe. Então, o que nós devíamos ter é um veículo de classe, nós chamamos de classe delta, que tem uma capacidade de lançamento em órbita baixa de 2 a 3 mil quilogramas. É mais ou menos a capacidade de lançamento que tem, por exemplo, o Ciclone 4. Então, quer dizer, com relação à capacidade de lançamento, eu acho que o Ciclone 4 é um veículo, digamos, que atenderia a um ponto de entrada para o Brasil na corrida espacial. A objeção que eu tenho com relação ao Ciclone 4 não é, digamos, ele é um veículo que funcionalmente deve funcionar. A questão, por exemplo, dos propelentes que ele utiliza, quer dizer, todo mundo hoje está abandonando esse tipo de propelentes, porque eles são altamente tóxicos. Quer dizer, se houver um acidente com esse tipo de veículo no solo a meia altura, vai contaminar uma área muito grande. E há um risco também de operação. Então, por exemplo, a Ariane, e o Ariane 3 e 4, que usavam os mesmos tipos de propelentes, eles os abandonaram. Os Estados Unidos tinham o Titan e o Delta. O Titan foi abandonado e o Delta está sendo abandonado. Então, quer dizer, sai caro fazer uma infraestrutura de apoio para esse tipo para manipular os propelentes, a segurança que você vai ter em transportar, em carregar, em toda a área, em segurar a área de lançamento. Eu acredito que essa é uma dificuldade grande com relação ao veículo propriamente dito. Uma pergunta sobre abandono, já que o senhor falou muito sobre abandono de Rio do Alves de Oliveira, da Paraíba, porque o Programa Espacial da Barreira do Inferno, localizado na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, não teve mais apoio
nem incentivo do governo, sendo que essa foi a primeira base construída no Brasil, para quem quiser responder. Foi simples. Por falta de projeto estratégico. Era interessante, o local é ótimo, só que não se deram conta do que tinham que ter previsto, que era o adensamento populacional. O centro está agora cercado de residências. E você não pode fazer o lançamento em cima de residências. A grande vantagem da Alcântara, que é também a vantagem comum, é que nós temos a leste o oceano e eles têm a norte. Então, como todo mundo sabe, o foguete tem estágios que vão se soltando, vão caindo. Não pode cair na terra, cair no mar. E se ele tiver um acidente, como tiveram os dois primeiros VLS que tiveram que ser interceptados no ar, ele pode cair porque cai no mar, em área não habitada. Então, ele se tornou inviável, o Barreira do Inferno, pela imprevidência governamental de fazer aquela área e não se apropriar a vizinhança. Talvez seja explicado isso aí em cima da força internacional em torno do Brasil. Eles não querem, ninguém quer que o Brasil cresça nessa área. Ele vai ser um concorrente. Então, por isso é que nós temos dificuldades em priorizar. Hoje se gasta 1 bilhão e 500 bilhões por ano para lançamentos fora do Brasil, quando esse recurso poderia servir muito bem para expandir o nosso projeto, para voltar para funcionar o nosso projeto. Por que vai para lá? Só evasão de divisas. Vai beneficiar alguém, gerando emprego lá fora. Então, por essa dificuldade nós encontramos internamente que a pressão internacional vem de todas as formas. Uma última pergunta para a gente terminar nossa conversa aqui hoje, de Carlos Augusto, do Recife. Ele pergunta sobre um outro acordo, o acordo firmado entre Brasil e Estados Unidos. Ele diz que é um acordo muito suspeito porque prevê que os brasileiros não tenham acesso à base, que os brasileiros não tenham acesso à fiscalização dos containers e parece que esse acordo está para ser votado na Câmara dos Deputados. Até onde eu sei, eu acompanhei bastante isso em 2000, esse acordo foi rejeitado aqui. O presidente Lula, à época, assumiu o compromisso de que não honraria se ele fosse feito. Houve até um plebiscito promovido pela igreja, pelo MST, que o Brasil rejeitou. É um acordo draconiano e foi a partir desse acordo negativo é que fizeram acordos mais suaves, como o acordo da Ucrânia com a China e outros. Portanto, esse acordo ele não está em vigor. O que se luta nesse momento... Ele foi aprovado, ele está no Congresso, na Câmara Federal, ele está no Congresso engavetado. O desafio agora é saber se esse acordo com a Ucrânia, se ele se viabiliza e a partir dele, a partir da experiência dele, poder abrir espaço para os outros. E para isso é fundamental resolver as questões sociais. É preciso que o Estado sinalize que o Estado do Maranhão, que cedia a base, e principalmente Alcântara, vão partilhar desse desenvolvimento. Porque todo mundo decanta Alcântara como o ouro da política espacial, mas a miséria lá é absoluta e não há sinalização de que esse ouro seja partilhado com a população local. No caso da Ucrânia, perdão pela interrupção, mas no caso da Ucrânia, o diferencial foi a tecnologia pela escolha? Tem certas questões que eu espero que você me entenda, os telespectadores, são questões estratégicas. A questão fundamental desse acordo é o encontro de duas necessidades. A necessidade da Ucrânia de ter uma base de lançamento. Ela não tem mar, ela é cercada pela Rússia e uma parte o Mar Negro. Não dá para fazer lançamento em cima do Mar Negro. Nós temos uma região excepcional, com todas as vantagens. Uma é a proximidade com o Equador. Nós estamos a 2,2 graus leste, a sul. Peru, que é nosso concorrente, está a 5,2 ou 5,6 norte. Então, nós entramos rapidamente em órbita geoestacionária do Equador. Então, é uma vantagem muito importante para o projeto comercial como é o nosso. Eles têm essa tecnologia muito mais avançada do que a nossa e a experiência. Eles faziam os lançamentos lá fora. Esse foguete, o pai dos pais, o 1 e o 2, já fizeram mais de 200 lançamentos.
consolantes com sucesso. Então, é uma tecnologia. E nós vamos construir aqui, além da maquete elétrica, que é praticamente um foguete semelhante, nós vamos construir aqui todos os centros, toda a parafernália tecnológica e a plataforma. E vai o ser construído com bancos brasileiros. Pois é, o telespectador, Luiz Elias, pergunta se isso que o senhor falou é viável, se vai ter retorno comercial com o preço da logística toda. Claro, a deputada adiantou, para você fazer qualquer coisa nessa área, você tem que fazer primeiro um plano de negócio, que foi o preceptor de tudo. Pelo nosso plano de negócios, ela é rentável a partir do primeiro lançamento e tem retorno a partir de 2019. Uma vantagem enorme desse acordo do Brasil com a Ucrânia em relação aos Estados Unidos, e como foi citado aí, nós seríamos segregados. Né? Nós, para entrarmos na base dos Estados Unidos, precisamos de autorização do governo americano. Não haveria transferência de tecnologia e nenhum conhecimento, nenhum proveito para nós. Com o Brasil e a Ucrânia, ao contrário. Tem um domínio de tecnologia, mais de 200 lançamentos com sucesso, sem um erro sequer. Não houve nenhum acidente até hoje. Três acidentes, mas não sem repercussão. 213. Mas sem repercussão. Acidentes terceiro terceiro estágio. E a transferência de tecnologia. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar na Ucrânia, como convidado do governo ucraniano, para levar a sensação para eles de que o povo brasileiro representado nesse Congresso, na Câmara dos Deputados, está presente e quer o projeto. E lá nós conseguimos ver, já pedindo, que houvesse mandado de técnicos brasileiros para começar a fazer os treinamentos da transferência de tecnologia para o Brasil. Muito antes até da implantação já estão havendo essa preocupação. Então nós vamos ter o domínio sim da tecnologia no futuro bem próximo e vamos ter as condições de nós próprios lançarmos os nossos foguetes. E como o doutor Roberto Amaral falou, é unir a fome com a vontade de comer. A Ucrânia tem a tecnologia, é uma economia aberta. E o Brasil tem um local privilegiado. Então vamos unir os dois. A partir daí fazemos esse grande mercado ser também nosso participativo. Para a gente encerrar, começando pelo INPE, eu quero uma frase, a bandeira de cada um em relação ao Programa Espacial Brasileiro, bem rapidamente. O Brasil precisa repensar o seu programa e colocar um programa que de fato reflita os interesses brasileiros no espaço, com relação tanto ao lançamento, que tem que ser feito por meios brasileiros. É a única maneira de você ter um programa tecnicamente e estrategicamente viável, é fazê-lo por meios brasileiros. Deputado? Eu defino o seguinte: quem aluga os seus olhos não dorme a hora que quer. Para que o programa se desenvolva, é preciso que os governos respeitem, garantam os direitos da população. O programa só terá sucesso se ele incluir na sua agenda o povo, a população, e não é só a população brasileira, é a população de Alcântara que está ali, a população maranhense, porque do contrário, esse discurso de que o progresso tem vítima, né? E deixa miséria para a grande maioria, não tem mais cabimento. Portanto, sou a favor do programa, mas com essa característica. Roberto Amaral. Concordo com tudo que o Guto disse e acrescento que ou o Brasil resolve seus projetos estratégicos, e para ser estratégico não basta dizer que é estratégico, tem que levar isso às últimas consequências, ou nós vamos continuar, como dizia Nelson Rodrigues, com o complexo de vira-lata. Nós precisamos acabar com isso, pensar que somos pequenos, pensar grande, pensar como uma potência continental e pensar no futuro. Deputado? Este é o desafio. Uhum. Olha, eu só acredito que o Brasil possa sair do status quo que nós nos encontramos, de letargia, principalmente no programa espacial, se a responsabilidade governamental for realmente satisfeita no momento em que o governo pressione, bata na mesa e defina as prioridades. No momento que o Brasil disser, chega de mandar dinheiro para fora, chega de pagar superávit primário, é hora de investir aqui dentro, e eu acho que aí o programa sai. E, inclusive, eu sou daqueles que acredito que, como nós mandamos muitos técnicos nossos, na década de 50, principalmente na década de 60 e 70, para fora, nossos cientistas foram embora do Brasil,
em busca de outras pragas, nós podemos repatriá-los através do conhecimento trazido por outras tecnologias de outra nacionalidade e fazer nossos próprios pegar aqui. Agora precisa que o governo brasileiro repense e bote o governo para funcionar. E não fique o governo brigando com o governo. Bom, a Expressão Nacional está terminando. As perguntas que não foram respondidas serão encaminhadas aos nossos convidados. Eu agradeço a todos a presença aqui e agradeço a você de casa que nos acompanhou até agora. A gente se vê na próxima semana. Até lá!